Por cravos e espinhos
de nós morrermos um pouco. Quando fui ordenado sacerdote, faz parte do rito da ordenação, deitar no chão. E deitando no chão, o sacerdote se associa a uma participação, uma comunhão profunda com os que morrem, os que tombam, com os mártires da terra, sofredores e pobres, desgraçados num mundo tão injusto. Agora, nesta Sexta-feira Santa, todos somos chamados a esse deitar, participar da dor de tantos e tantas mundo afora, nosso Brasil também, em virtude da pandemia. Quero introdutoriamente dizer que não sai da minha mente, não sai da minha cabeça, como já em outra ocasião disse, lembrei, o padre Giuseppe, cuja a paróquia fez a campanha para dar um aparelho respirador na Itália. E ele entregou para uma pessoa mais jovem, como que dizendo: deixe-me morrer em paz. Infectado estava com a coronavírus, com o vírus. Deixe-me morrer em paz. Entregue este aparelho para uma pessoa mais nova. É um mártir da pandemia, a meu ver. E uma outra, as figuras que me acompanha nesse período é o Papa Francisco. Eu olhando para ele, mirando a figura dele, vejo um homem grande que atravessa a dor e sofrimento, encarando o vale tenebroso, como um homem de fé, solitário, mas acompanhado por Deus e por todos nós. E só para introduzir, eu acredito que hoje, a tarde de hoje, 15 horas, a hora da entrega do Cristo por nós, Deus ele quer saber como nós nos comportamos diante da morte, do assassinato, a chacina que experimentamos todos os dias, sobretudo nos morros, favelas, comunidades periféricas de nosso Rio de Janeiro. Qual o seu comportamento, Padre? Sua sensibilidade diante da dor do mundo? Porque hoje pode ser, ou poderia ser teatro apenas.
A propósito, eu compreendo que não basta a igreja cristã, as igrejas cristãs, a chorarem por conta das portas que agora momentaneamente fechadas. É preciso perguntar se Deus de fato está feliz com as portas abertas, se Ele estava feliz com as portas abertas das igrejas. Eu acho que para a Igreja Católica, de modo especial, é um momento muito oportuno de reflexão. Não acredito, como ontem e em outras ocasiões disse, que Deus esteja irado, castigando a humanidade. Não é esse Deus que nós acreditamos, que eu creio. Deus do ódio, da vingança, da ira. Um Deus sádico seria. Contudo, acredito que no que se refere ao cristianismo dos últimos tempos, Jesus está muito triste. Cristãos que apoiam a tortura, a injustiça, a morte, o desespero humano. Absurdo. Então, considero hoje ser um dia forte, profundo e oportuno. Como eu me comporto diante da dor do mundo, como eu me comporto diante da dor daquele que se entregou por mim, por nós, por mundo. Vamos experimentar a Sexta-feira Santa, acompanhando Jesus Cristo e a sua entrega por nós, o homem Deus, o justo, o Goel, nosso amigo, nosso companheiro, o vingador do sangue inocente. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando seu sangue, instituiu o mistério da paz. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ouçamos, acolhamos com o coração aberto a palavra de Deus. Sexta-feira da Paixão do Senhor. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei, o meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem, ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para os olhares. Não tinha aparência que os agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezíveis era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria
Ele mesmo nossas dores, e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz. E suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, e ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós a minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Foge de mim os que me veem pela rua. Os corações se esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso despedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus, e entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Segunda leitura, leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas,
mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O mundo ainda vai viver tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para um outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurai? Responderam: A Jesus o Nazareno. A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com Jesus. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurar? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Pedro, guarda a tua espada na bainha, não
vou beber o cálice que o meu pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás quem deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão, Pedro e um outro discípulo saíram. Esse discípulo era reconhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era reconhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, os sumos sacerdotes o interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: eu falei as claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Então, por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem bem tudo o que disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se responde mal, agora mostre-me em que. Mas se falei bem, porque tu me bates. Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, perante daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi hoje no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, mas se não ficarem impuros e puderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai de acordo com vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu o dizes. Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo.
se meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam combatido para que eu não fosse entregue, mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhe: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-lhe com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibas que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhe: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não fosse dada pelo alto. Porém, quem me entregou a ti é o que tem maior culpa. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus.
Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreves o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que eu escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quando a túnica era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo, disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpriu a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e o tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas se um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilato para tirar o corpo de Jesus. Pilato consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos,
o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus, levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e óleos. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. E como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora vamos meditar um instante. Nesse período de isolamento social e recolhimento nos lares, nas casas, pessoalmente, como em outra missa disse, não ouvi ainda ninguém que exortasse ou indicasse, orientasse aos que estão numa mesma casa, pelo menos eu não ouvi, né? Não percebo que tenham dito, mas aos que estavam numa mesma casa, numa mesma família, em quarentena, a silenciar. Se diz de fazer exercício, coisa boa, ler, coisa boa, brincar, cantar, fazer vídeos, etc. Né? Tudo excelente. Né? Agora, é preciso aprender também a calar a boca e ficar em silêncio. Nada falar. E às vezes isso é coisa quase que impossível para algumas pessoas. E até em nossas casas, em nossas igrejas, às vezes o ambiente fica insuportável. Né? Fala. Há pessoas que estão adoecidas de tanto falar. E o dia de hoje exige. O dia de hoje estimula ao silêncio. Estamos diante do assassinato do homem justo, do homem Deus justo. Sangue que é derramado. E é preciso ouvir aqui agora coração, as entranhas. O que isso te diz? O que isso me diz? O que a dor do outro fala ao meu coração e ao teu coração. O Deus que se entrega e é importante dizer que Jesus não morreu de coronavírus. Se tivesse morrido, a morte dele seria como a de milhares. A morte dele foi morte matada. O poder religioso, econômico,
políticos, poderes se articularam, se uniram para matar. Jesus incomodou. A prática de Jesus, a palavra de Jesus, a proposta de Jesus, a revolucionária proposta, transformadora, transgressora, incomodou o poder. Jesus foi executado. Isso é sério e grave. Não foi por uma gripe, por uma dengue, foi morte matada. E o sangue dele se associa, se une a todos os sangues derramados em nossa América Latina, em nosso Brasil. Todos os mártires da terra, da cidade, aqueles que entregaram sua vida por um outro mundo possível, por uma terra sem males. Silenciamos um pouco. Eu estou aqui nesta paróquia há alguns anos. Eu não estou vendo vocês agora. Vocês estão me vendo, suponho. A fala os que aqui se importam. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês olhando para mim. E aí vocês vão ser mais verdadeiros, porque vocês não estão me vendo, eu não estou olhando as feições da igreja. É diferente, mesmo não gostando, mesmo tendo alguma coisa, aí a pessoa tem que um pouco se mostrar ou fingir que. Agora, não. Vocês podem ser mais verdadeiros. Tem tudo para ser. Precisa. O padre realmente não está vendo. Se vocês olhando para mim, também vocês que se encontram, né? Um grupo menor, mas depois qualquer coisa a gente resolve na sacristia. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês que aqui se encontram, mas sobretudo aos que me veem nas casas. Enquanto padre, se vocês olharem para mim, vocês disserem assim no coração da alma: Padre, eu não vejo e sinto em você nenhum interesse em ajudar, em ser amigo solidário das causas, dos que sofrem, nenhum. Eu não vejo nenhum interesse. Seu interesse é culto, seu interesse é a doutrina, seu interesse é a teologia, seu interesse é o dogma, mas não vejo nenhum interesse seu, nenhum sentimento para com aquele que sofre e que tomba. E se isso for verdade, o que eu estou agora fazendo é uma peça de teatro. Então, daqui a pouco a cortina se fecha e vou embora. Se isso aqui que foi lido, proclamado ontem, quinta-feira santa, hoje sexta, se isso não tiver nenhuma ressonância em minha vida, nenhum impacto no meu cotidiano, na minha forma de ser, Geraldo, o que eu estou agora fazendo é um espetáculo, nada mais. Posso sair com o Santíssimo rua fora, pego a Abel Cunha, vou lá no metrô, no Maria da Graça, e
pego a Avenida Dom Helder, retorno pela Pacheco Jordão, enfim. Mas, olha, sua vida não me diz nada que aponte para o sacrifício, para a entrega do teu coração para as pessoas. E a mesma coisa eu digo também para vocês, para os que estão aqui e para os que estão em casa. Se a tua vida não tem nada a ver com isso que está aqui, no sentido da entrega, no sentido do amor, no sentido da gratuidade, o que sempre fizemos foi um teatro. Você também fez muito teatro, é possível. Daí segue que este ano estarmos com as portas fechadas pode ser muito oportuno. Imaginemos, se não houvesse entre pandemia, coronavírus, se não houvesse, né? Vamos colocar entre parênteses essa situação catastrófica que estamos. As igrejas estariam cheias, daqui a pouco sairíamos de procissão com Jesus morto e encontro de Nossa Senhora e peças alto de a paixão. Pergunto, isso basta? É suficiente isso? É suficiente o chorar diante do Deus que morre na cruz e ser insensível à dor do mundo, à dor do irmão, da irmã? E é nesse sentido que eu considero que as igrejas e cristãs, de uma forma geral, traíram Jesus e podem traí-lo no cotidiano se elas não se aproximam das vítimas. O cristianismo é a religião das vítimas e não dos verdugos, torturadores, dos assassinos, daqueles que anunciam execuções, matanças, chacinas. E agora nós, hoje nessa quarentena, quaresmal, nesse silêncio diante do sangue do Cristo, podemos então, temos essa oportunidade de refletir que tipo de igreja queremos, que tipo de padre também, né? Isso também vem em consequência, né? Que tipo de igreja, que tipo de padre, que tipo de bicho, de leigo, de leiga, de comunidade. Eu considero que cada grupo, cada pastoral, agora me dirigindo a nossa paróquia de forma específica, né, muito delimitada, cada grupo, cada pastoral, cada agente pastoral é chamado, portanto, cada padre da minha parte, nosso diácono, todos nós, uma revisão de vida, de forma, de estilo, de pensamento. E agora hoje nós estamos, né, diante do sangue, né? Entregou-se por mim, por nós, deu a sua vida, foi fiel até o fim, não escolheu o caminho, a via, entre aspas, melhor, a do aplauso, a do palácio, a do poder,
da mordomia. Jesus optou pelos que mais sofriam, pelos desgraçados, pelos abandonados, pelos marginalizados, pelos empobrecidos pelo sistema de sua época. No contexto de pandemia, faz-se oportuno dizer que, ou lembrar que estamos em uma hora muito incerta. O nosso Papa Francisco, repito aqui, mas eu estou sendo redundante, né? Eu gosto de orar para o Papa porque ele é um homem velho, sábio, que conhece da dor e sabe de dor. Padre Antônio Vieira, num dos seus sermões, ele diz assim: se numa hora de dor, crise, você quiser investigar acerca do amanhã, futuro, momento de crise, quiser saber no futuro, como será o amanhã, o que será de nós, ele diz assim: pergunte aos que sofrem, aos que já sofreram, aos que se entregaram, aos que se entregam, aos que são capazes de se entregar. Sacrifício. E diz de outro modo: não interroguem aqueles que vivem no palácio ou no conforto do seu sofá. Esses entendem de a minha praça de alimentação, marca de roupa, e vai por aí, né? De carro, de conta, de dor e de vida, não entende. Não pergunte a essa gente. Pergunte a gente que entende de dor. Às vezes. E temos que ouvir, dialogar com a ciência, a medicina, sobretudo nessa hora que estamos, né? Infeliz a pessoa que insana, né? Que seguia pelos seus pensamentos tontos, dialogar com a ciência, aprender com a ciência, ensinar também a ciência. Mas eu me recuso a acreditar que o futuro da humanidade, o futuro bom e feliz da humanidade esteja nas mãos exclusivamente da ciência. Pergunte a ciência aos poetas. Poetas têm muito a nos ensinar nessas horas. Aos místicos, aos santos, aos pobres. Às vezes, aquela senhora, aquele senhor, sabedoria da minha mãe, sabedoria da vossa mãe, dos vossos pais, avós, tem muito a dizer nesse momento, muito a ensinar. Então, olhar a ciência, olhar esses outros conhecimentos, saberes. Estou encerrando aqui minha fala nesse dia tão profundo e sério, e como em outras as missas, né, eu compartilho no meu coração. Também meu coração tem uma dose de tristeza com todo esse contexto. Nosso coração, né? Papa Francisco diz: ninguém se dê
capaz, pode se dar o luxo, diz ele, o Papa, de estar assim, tranquilo. Ninguém pode se dar o luxo de estar tranquilo. Está todo mundo mais ou menos abalado, afetado com o contexto que estamos vivendo. Agora, aproveitemos este momento para um crescimento interior, para uma renovação de vida, renovação de nossa mente. Então, que o Senhor Deus abençoe as nossas vidas, a nossa igreja, nosso Brasil, nosso mundo. Abençoe copiosamente a vossa casa. Eu rezo, rogo para que Deus conceda aos seus filhos e filhas a paz interior, o amor verdadeiro, o serviço abnegado. Que esta tarde, esta noite seja para todos nós, todos e todas, que o sangue do Cristo derramado na cruz lave as nossas cabeças, que cada um de nós agora, nesse momento, se sinta banhado pelo sangue do Cordeiro imolado, aquele que é digno de receber a honra, a glória e o poder. Que esse sangue lave a humanidade chagada e ferida pelo coronavírus e pela injustiça produzida pelo ser humano. Perdoai-nos, Senhor, das nossas faltas. Perdoai-nos, Senhor, dos nossos erros, do nosso orgulho, ganância, divisão, da autossuficiência. Concedei-nos um outro coração, um coração de carne, um coração que saiba amar. Nós vos agradecemos pelo sangue, por nós derramado. Amém. E agora vamos elevar a Deus as nossas orações pelo mundo e pela igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor, nosso Deus, lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé, proclame sempre o vosso nome, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado e conserve são e salve à frente da sua igreja, governando
o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor nosso Papa Francisco, que escolhestes para que o povo cristão que governaste por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso bispo, Dom Eli, por todos os bispos, presbíteros, diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos pelos que governam e ministram do vosso povo. Fazer que cada um dele, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos de nossa paróquia de modo especial, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservai o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e o laço da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e aos seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob vosso olhar, com sinceridade no coração, chegar ao conhecimento da verdade. Fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro.
Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurá-los para que, tendo-os encontrado, só em vós alcance repouso. Conceder que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras, aqueles que creem em vós tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai dos seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos governantes. Nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar, por sua vontade lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Vamos rezar agora pelos nossos governantes, pelo presidente, governador, pelo nosso prefeito. E a minha oração, ela é entremesclada com protesto, né? Em face aí eu vou me restringir, delimitar a pandemia, o contexto de pandemia. Um presidente da República, sobretudo, tem que estar ao lado da vida. A economia é segundo plano. A vida humana, as pessoas, os trabalhadores têm que defender, ter os projetos concretos, sérios, para que o povo em quarentena possa viver. Então é lastimável, né? Lastimável ouvir de um presidente que o povo tem que ir para a rua, o povo tem que trabalhar, o Brasil não pode parar. Em outras palavras, o povo tem que morrer. Em outras palavras, traduzindo a isso, o povo tem que morrer. A economia não para, o Brasil não para. E de fato clama aos céus uma atitude tão insensível, desumana e antivida. Aqui então coloco a minha prece unindo minha igreja e coloco o meu protesto. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e os direitos dos povos, olhai com bondade aqueles que governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provocações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos. Vele pela segurança dos viajantes e transuentes, repartir os exilados, de saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Rezemos agora pelos nossos enfermos, pelos
infectados, aqueles que se encontram em suas casas ou se encontram nos hospitais, para que o Senhor Deus conceda a cura, a força, a saúde da alma, do corpo e do espírito. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que trabalham, dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com socorro da vossa misericórdia por Cristo nosso Senhor. Vamos rezar agora pelos profissionais que nesse momento, nesse contexto pandêmico, estão entregando as suas vidas com trabalho, com suor, com competência. Pelos médicos, enfermeiros, pelos vigilantes dos hospitais, pelos que trabalham na limpeza, nas farmácias, nos ônibus, nos trens, etc., aqueles que são obrigados, em virtude do ofício, a estarem trabalhando, mas de uma forma muito especial, né? Pelos profissionais da área da saúde. Coisa bonita, não? Estão como Cristo, entregando a vida, dando, socorrendo, que Deus dê muita força a cada um, dê muita paz interior, né? Muito equilíbrio nessa hora tão dura e difícil, que o Espírito Santo do Senhor nos acompanhe cada hora, em cada momento, as suas casas, famílias, para que eles retornem com segurança, com vida e saúde. Amém. Vamos apresentar a Santa Cruz, símbolo da entrega do Cristo por nós, do Cristo, a cruz que nos salva, a cruz que nos orienta para o caminho do serviço e da entrega. Eis o leme da cruz, do qual pendeu a salvação. Eis o leme da cruz, do qual pendeu a salvação. Eis o leme da cruz, do qual pendeu a salvação.
E agora vamos abrir o coração como igreja, como família religiosa, neste dia tão fundamental para a nossa experiência de fé. E vamos rezar a oração que nos irmãos em Cristo Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E agora vamos receber a Santíssima Comunhão. Você que está em casa, sinta e comungue no seu coração. Cristo entre em tua vida, em tua casa. Eis que estou à porta e bato, disse Jesus. Se você entra, eu abro o seio, celebro contigo. Esse Deus que está aqui na hóstia consagrada está aí, de outra forma, de outra maneira, mas o mesmo Deus. Agora comungue teu coração, se você pudesse ajoelhar, e acolha Jesus, aquele que era, aquele que é, aquele que vem, o príncipe da paz. Hoje não há missa, é celebração da cruz, mas nós comungaremos hóstias já consagradas na missa de ontem. Mas a presença real do Cristo que vai dos nossos corações, dos vossos corações, nos enche de esperança e paz nessa hora, neste momento tão crítico. E vamos fazer a oração da comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente a meu coração. Abraça-me convosco, como se já estivesses comigo. Uno-me convosco inteiramente,
a não permitais que me torne a separar-me de vós toda a minha vida. Amém. Eu sei do que tenho sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Eu Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos, antes da bênção final, fazer um instante de oração. Amanhã vamos ter a Santa Missa nossa à noite, 19 horas, a nossa vigília maior, vigília pascal. Amanhã sábado, às 19 horas. No domingo, nossa Páscoa, dia de Páscoa, nossa missa também será celebrada às 10 horas da manhã. E eu vou pedir para hoje não avisar sobre dinheiro, sobre banco, sobre nada. Hoje não. Teremos tempo. Concorda, Fulano? Hoje não é? Agora, eu quero nesse momento fazer uma prece, uma oração e me unir a uma oração pelas nossas mentes, pelas nossas cabeças, pelas nossas emoções, neste tempo difícil e perturbador. As intranquilidades, a ansiedade, o estresse, a irritabilidade que nos visita. Pedir então que Deus possa cuidar de nosso coração, de nossa mente. Ele sabe o que se passa dentro de nós, o que se passa em nosso coração. Cada perturbação que nos invade em algumas horas, perplexidade diante do que ouvimos, vemos, do futuro, do amanhã, que efetivamente não é só
filosóficas também, financeiras, né, psicológicas, de família e tantos outros, né, problemas e enfermidades. Né? Mas queria hoje pedir que cada pessoa ouça Deus dizendo isso, não. Seja qual for o contexto, a perturbação, a intranquilidade, que ouça Deus dizendo no coração: eu cuido de você. Deus cuida de mim. Deus cuida. Deixa Jesus, deixa Deus cuidar. Deus cuida. Eu cuido de você. Eu cuido da tua casa. Eu cuido da tua vida. Eu cuido da tua saúde. Eu cuido do teu hoje. Eu cuidei do teu ontem, cuido do teu hoje, cuidarei do teu amanhã. Entregar toda a nossa vida a Deus. O Senhor é meu pastor, como salmista, de nada me faltará. Deitar-me faz em verdes campos. Guia minha alma para as águas boas, tranquilas e calmas. Ainda que eu ande pelo vale tenebroso, não vou ter medo, porque o Senhor está comigo. Essa certeza, essa confiança. E nesse sentido a fé tem uma importância muito grande, fundamental na hora da dor e do sofrimento, das perplexidades da vida. Eu creio, eu confio. Com Ele eu sei que estou seguro. Vamos orar então pelos aflitos, por todos nós, pela aflição do mundo, para que Deus coloque as mãos do cuido de você. E ouvir a música, tenho esperado este momento, tenho esperado que viestes aqui. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, essa é minha grande prova. Que só Deus, já com esta música, a canção, abençoe tua casa, teu lar, tua família, teus filhos, tuas filhas, esposo, esposa, avô, avô. Olhemos para a cruz, miremos a cruz. Ninguém te ama como eu te amo. A minha cruz é minha grande prova. Reze no teu coração. Que Deus te acalme. Tenho esperado que viestes a mim. Que Ele te console. Tenho esperado que me fale. Que Ele te conforte. Tenho esperado que estivesses assim. Que haja luz em tua casa. Eu sei bem o que tens vivido. Ele sabe o que se passa. Sei também que tens chorado. As nossas aflições e angústias. Eu sei bem do que tens sofrido. As dores que nos invadem. Pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu.
segredo que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tem sentido, ainda que nunca me reveles. Quem andava ao teu lado, junto a ti permanecido, eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Toda paróquia, cada grupo, cada pastoral, coroinhas, marianinhas em especial, todo afeto, todo carinho, cada mestre, agente pastoral, cada membro da nossa igreja, da comunidade. É importante, sobretudo no adorador, termos a consciência, o sentimento, a certeza interior que não estamos sozinhos. Não há super-heróis na igreja e nem no mundo. Há seres humanos que acreditam no amor maior, na lei maior do amor de Deus. Nosso pai, nossa mãe, nosso amigo. Então vamos fazer a oração. No final nos reencontraremos amanhã com a graça de Cristo, que vence a morte. Quero agradecer mais uma vez, Floriano, sua companhia, a sua colaboração, a sua ajuda, o seu amor à igreja. Né? Nosso diácono não está aqui de uma forma física, mas está ele. Nós, antes de ontem, falamos e ele colocou a sua vontade de vir, estar aqui também conosco, né, nesse contexto. Mas eu não considero oportuno, né? E você fica aí, diácono, com a sua esposa, sua família, quarentena, mas você está aqui, você está presente conosco. A Bianca Kleber, de modo especial, a Leandro Cláudio, que Deus retribua a vocês, e aos que estão, enfim, trabalhando nas redes, nas sociais, nos grupos, Facebook, Instagram, etc., né? Divulgando aí o Evangelho, que Deus possa retribuir a todos e todas, e já
experimentando hoje a força da Páscoa do Cristo Jesus, que Deus então dê uma abençoada noite, final de tarde, noite, para todos e todas. Vamos, como disse, fazer a oração final e se sintam abraçados afetuosamente por mim e pela paróquia inteira. Cada um onde está, na sua casa, um abraço forte, no mais íntimo do ser e do coração. A oração sobre o povo, sobre a vossa casa, sobre a vossa família. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosamente sobre o vosso povo, sobre a vossa casa, a vossa família, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Pelo Cristo que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele volte o rosto, o olhar misericordioso sobre a vossa vida, sobre a vossa casa, trabalho, serviço, e conceda a saúde da alma, do corpo e do espírito, que Ele vos livre de todo o mal e vos acompanhe nas estradas da vida por Cristo nosso Senhor. Amém. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim. Todos teus
Mas Deus te quer sorrindo.